Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio Rocha e sempre ao meu lado, Léo Assis. E este é o programa Tabelinha, o programa onde o torcedor tem vez e voz. Aliás, nos programas anteriores já recebemos convidados palmeirenses, santistas, são paulinos e corintianos, respectivamente, em vídeos que deram muito o que falar. E hoje teremos um grandíssimo convidado aqui, Christian Maldonado, palmeirense, que deu a cara, né? Tá dando a cara a tapa aí depois de uma final, de uma perda do Campeonato Paulista aí, né? Ontem, né? A gente está gravando na segunda-feira, dia 24, está aqui, está disposto a falar com a gente. Léo, muito boa noite, meu amigo. Eu queria que você apresentasse o Christian e desse as honras, fizesse as honras da casa para ele. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Christian Maldonado. Boa noite. Esse seu sorriso hoje é porque você é um rapaz muito feliz e muito alegre, porque o seu time ele está com a trivice-coroa, né? Então, mais um programa Tabelinha. Em São Paulo agora, 16 graus com sensação térmica aí dos 12. Tá muito frio, tô tampando a careca hoje, que o negócio não tá fácil não. Christian, queremos ouvi-lo. Apresente-se, meu grande amigo. Me chamo Christian Maldonado, moro aqui na região do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Torcedor alviverde, palmeirense desde que eu nasci. Meu primeiro jogo foi no antigo Palestra Itália, naquele Campeonato Paulista de 96, dos 100 gols, né? Meu pai me levou, era pequeno, foi o primeiro jogo, foi naquele campeonato. Cara, eu sou palmeirense fanático, mas tô triste, né? Infelizmente, perdemos esse Campeonato Paulista aí, mas vida que segue. É isso aí, vida que segue. Mas, como a gente conversava antes, né, o Palmeiras vem aí de conquistas recentes, né, e o time tá bem montado, né, nessa final o time do Palmeiras não encaixou direito com o esquema do Crespo, mas a gente vai falar sobre isso. Então, a gente vai começar, obviamente, pelo São Paulo, né, campeão, ganhou o Paulistão ontem, o título que não ganhava desde 2005, né. Então, pro São Paulo, ontem era uma final de Copa do Mundo. São Paulo até preservou seus jogadores na Libertadores, né? Até isso custou o primeiro lugar do grupo, né? Então, o São Paulo deve se classificar aí como segundo, pegar um time mais forte. Pode ser até que dê São Paulo e Palmeiras, né? Quem sabe nas bolinhas lá não deu o confronto aí regional. Então. Quem sabe a revanche, né, cara? Quem sabe a revanche aí. Exatamente. Então, São Paulo também não ganhava um título desde a Sul-Americana, né, de 2012. Como contratação, São Paulo está conversando. Não, São Paulo contratou o meio argentino Emiliano Rigoni, né? Vem bem referenciado ele. Então, também trouxe o uruguaio Facundo Milan para o Sub-20, mas é bem provável que se aproveite aí no time de cima. Vai exercer o direito de compra do Meia Benítez, né? Então, e amanhã joga aqui no Morumbi, joga pela Libertadores, né, contra o Sporting Cristal, para o último jogo da fase de grupos da Libertadores. No sábado, em casa, pega o Fluminense, e na terça já tem aí lá em Teresina, pega o 4 de julho. Meus amigos, então, começando pela ordem, Léo e depois Christian, queria que vocês falassem aí do Tricolor. Eu estou muito feliz, assim, eu comemorei bastante, né? Claro, aqui com a minha família, dentro de casa, tranquilo, mas foi uma conquista. Queria ouvir você, Léo, depois o Christian. Pô, Silvio, primeiro, assim, não poderia deixar de parabenizá-lo pelo título, como um grande São Paulino que é. E também parabenizar o programa Tabelinha, que ao início do Campeonato Paulista, colocamos o São Paulo como o principal favorito, né? Não colocamos o Palmeiras junto, porque o Palmeiras estava mais atarefado aí com o seu calendário, Libertadores e tudo mais. Não que o São Paulo também não estava, mas a necessidade do título para o São Paulo, eu acho que era muito mais positiva, né? A conquista, a taça para o São Paulo nesse momento vai influenciar muito na temporada, né? Essa é a grande verdade. Os dois jogos foram muito parecidos, né, Silvio? Eu vou pontuar aqui que o Crespo, ele examinou o time do Palmeiras no primeiro jogo,
né? Ele foi muito inteligente no que ele se propôs a fazer ali. Ele foi perspicaz, essa é a palavra certa, né? Ele foi atinado, porque ele não se lançou ao jogo no Palestra ou no Allianz Parque, ele não se atirou ao jogo, ficou esperando para ver qual jogo que o Palmeiras ia propor ali durante aqueles 90 minutos. E ficou naquela que, se viesse um empate, seria praticamente uma vitória, né? E dentro desse estudo todo que o Crespo fez, ele percebeu que poderia ganhar o jogo no Morumbi. Vocês podem ver que até no segundo jogo, até os 30 minutos do primeiro tempo, estava um jogo muito parecido com o que aconteceu no estádio do Palmeiras. Estava um jogo muito parecido, muito truncado no meio campo, as duas equipes parece que ainda se estudando, né? Só que aí o São Paulo, numa jogada ali, até que de sorte de campeão, acabou abrindo o placar. E quando você abre o placar num jogo truncado, fica difícil o outro time buscar, porque ele vai ter que se expor. São Paulo quase ampliou ali numa chance com o Luciano, uma chance clara que o Luciano acabou desperdiçando. Eu acho que o São Paulo, o que fica aí desse paulista, cara, que muita gente chama de paulistinha, né, Christian? Que nem os palmeirenses, né? A maioria, não sei você. Depois você vai colocar as suas ideias, exato, alguns palmeirenses. O que fica do paulista para o São Paulo? Fica a perspectiva da temporada, cara. Eu acho que o mais importante para o São Paulino agora é a perspectiva de uma boa temporada, né? O Campeonato Paulista, na realidade, Silvio, Christian, ele é vítima dele mesmo, né? Porque o Campeonato Paulista ele tinha um peso muito grande lá atrás. Então, ele acabou perdendo esse peso aí com o advento da globalização, internet. Começamos a dar valor mais para competições internacionais. Todo mundo fala também que é em detrimento ao São Paulo, mas outras equipes já tinham ganho, o Grêmio, o Flamengo, enfim, e tudo mais. Eu acho que esse Campeonato Paulista foi muito importante para o São Paulo, Silvio. A gente acertou no Benítez, que ia ser uma grande contratação, no Miranda já não é novidade para ninguém, né? Miranda já é um grande jogador há muito tempo, e eu acho que o São Paulo pode sim ficar com uma perspectiva mais do que boa, né? Porque o São Paulo está um time encaixado. E agora contratando mais jogadores aí, eu acho que o São Paulo vai dar trabalho essa temporada, cara. Assim esperamos. Christian, você agora. Referente ao São Paulo, tá? O que eu vi do São Paulo? O Crespo, ele jogou espelhado ao Palmeiras. Espelhado. 3 zagueiros, 2 pontas, 3 no meio campo ali. Cara, assim, o São Paulo tem um time muito qualificado. Inclusive o Benítez foi oferecido ao Palmeiras há um tempo atrás. Não sei se vocês sabem dessa notícia, mas o Palmeiras, enfim, recusou, não quis. Que eu sempre falei, cara, foi a pior besteira do Palmeiras recusar esse cara. Esse cara é muita bola. É muita bola. Mas eu quero ressaltar o volante, o Luan, que ele jogou bem tanto no primeiro jogo, que até o Abel, o técnico do Palmeiras, fez um elogio para ele, né? Não sei se vocês chegaram a ver e tal, saiu até um meme, rolou até um meme. E agora, nesse segundo jogo, ele correu bastante, não só pelo gol, porque o gol que ele fez ali foi um gol que bateu no Felipe Melo, né? Voltou pro Everton no contrapé. Mas ele jogou muito, cara. Para mim, foi o melhor jogador da final, tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo, né? E assim, o São Paulo tá com uma equipe muito bem encaixada. Muito bem encaixada. Tanto os volantes, os atacantes, os zagueiros, Miranda, meu Deus do céu, que ele jogou uma barbaridade. Pensou Gomes e Miranda na zaga? Aí não dá, né? Ia ser bom, né? Porque o Gomes, eu vou falar para você, cara. O Palmeiras perdeu, mas esse cara aí é brincadeira. Então, e o São Paulo tá bem encaixado, cara. Eu tô gostando de ver o time do São Paulo, apesar de ser palmeirense, né? Eu gosto de ver um bom futebol também, né? Claro, sempre é bom. E o São Paulo, mesmo sem os dois principais, hein? O Daniel Alves e o Benítez no segundo jogo. Mesmo sem os dois, jogou melhor que o Palmeiras e mereceu a vitória. Praticamente em 3 tempos, né? Eles jogaram pouco no primeiro tempo, né? E segundo tempo não jogaram o jogo inteiro. A gente não teve o Luciano lá no
no jogo no Allianz e tivemos só no segundo tempo ontem. Então, isso só me permite discordar, Cris, quando você fala que o Crespo jogou espelhado ao Abel. Acho que é o contrário, o Abel jogou espelhado ao Crespo. Porque eu discordo, porque o Abel já vem jogando com essa formação já faz um tempo, inclusive na Libertadores, né? Então não é algo novo, né? O Léo até falou aqui, o Abel vinha jogando com esse. Ele gosta desse esquema, mas jogava com os times de fora, né, Léo? Até você trouxe aqui nos programas. Então, na realidade, eu concordo com os dois, ou discordo dos dois. Porque esse futebol que eles estudam aí, essa UEFA Pro, esses cursos todos, eles são voltados para os 3 zagueiros, né? Eu não sei o que aconteceu no futebol mundial, que tá todo. Se você pegar na Inglaterra, tem meia dúzia de times já jogando com 3 zagueiros. Na Inglaterra quase não se praticava isso, né? Era mais na Itália. E essa geração mais nova, eles jogam com 3 zagueiros. Tanto o Abel Ferreira, que eu já. Logo que ele foi contratado pelo Palmeiras, eu já disse aqui no programa Tabelinha que ele jogava assim, né? Quanto o Crespo. O Crespo já jogava assim no Defensa e Justiça e o outro clube que eu esqueci que ele treinou também. Então eu acho que é um jogo realmente espelhado. É um jogo de jovens treinadores, muito estudo dentro de campo, né? Mas eu acho que às vezes, esse é uma opinião minha, não é do Tabelinha, não é do Silvio, vocês põem a de vocês. Eu acho que esse esquema do 3-5-2, se você não tiver um tempo muito grande de trabalho, não deixar o treinador ficar pelo menos uns 3 anos no clube, ele fica sempre um jogo truncado, um jogo muito travado no meio campo, porque você enche o meio campo, né? Geralmente, se você não faz um 3-5-2 com 2 atacantes, você acaba fazendo um 3-6-1, vira uma bagunça, né? Então eu acho que o jogo foi equilibrado justamente por isso. Ô, Christian, mas eu vi muito pessoal, alguns palmeirenses falando que o Palmeiras não tem estilo para jogar no 3-5-2, né? Ele não historicamente não. Inclusive aquele São Paulo tricampeão no começo dos anos 2000, ele tinha 3 zagueiros, né? O São Paulo vem de uma escola de 3 zagueiros, né? E assim, o Abel, quando ele chegou no Palmeiras, ele pegou o time do Cebola, que vinha do Luxemburgo, né? E esse time ele jogava, já estava programado, né? Estava escalado para jogar com 2 zagueiros, né? Os pontas, e o Abel manteve, né? Mas aí quando o Abel foi realmente colocar o trabalho dele em prática esse ano, aí que ele entrou com os 3 zagueiros, entendeu? Entendi. Hoje eu até vim ouvindo um programa que falou exatamente isso, que o Abel pegou o bonde andando. Cebola, né? Exatamente. Cebola, e já existe já aquela turma do burburinho, né, que fala que o Abel, será que tem mesmo capacidade? É um bom técnico, né? Realmente pegou o time lá. A gente vai chegar lá nele. Calma que a gente vai ter bastante coisa para falar desse Portuga aí. Legal. Só para a gente terminar aqui de São Paulo, então, eu acho que o São Paulo jogou assim como há tempos a gente não via, né? Você via uma entrega dos jogadores, cada disputa de bola, né? Então o São Paulo realmente estava com vontade de ganhar, e esse peso de anos aí sem título para um time grande, né? Como foi para o Palmeiras também quando ficou um tempo sem ganhar, como foi para o Corinthians, né? Quando ganhou em 77. Então um time grande é difícil você não ter conquistas, né? Então a gente via muito jovem, né? Muita criança que ainda não tinha visto o seu time ser campeão, né? A gente brincava, a gente ouvia muito do pessoal, vocês nunca mandaram mensagem de campeão no WhatsApp, né? Do São Paulo, mas merecido, como o Léo falou, eu acredito que o time, e a gente falava aqui no Tabelinha, né? Que o Paulista era do São Paulo, né? Então tinha tudo encaminhado para o São Paulo ganhar. Como os outros campeonatos, a gente acredita que pelo elenco, Palmeiras ou Flamengo, Copa do Brasil também. Então, enfim, mas o Paulista estava tudo endereçado aí para o São Paulo. Foi o time que mais. Silvio, eu falei em 3 ou 4 programas atrás, eu não lembro, que o São Paulo estava trabalhando, cara, trabalhando muito forte para tentar chegar mais longe possível nessa Libertadores. Não sei se você se recorda disso, né? Falei que o São Paulo estava trabalhando até para ganhar essa Libertadores, eu chegar bem longe, o mais longe possível, onde puder. Você vislumbra, depois desse título aí,
uma Libertadores plausível lá de semifinais, talvez uma final? Como é que é, Silvio, que você tá o coração aí? Então, eu acho ainda Libertadores difícil para São Paulo, né? Eu acho que é um time que está encaixando os conceitos do Crespo, mas eu já vejo um campeonato brasileiro, que é um campeonato mais longo. Eu acho que São Paulo já pode ter, como ficou na iminência de ganhar esse último, né? A gente estava 7 pontos na frente, a gente acabou perdendo aí o campeonato nas últimas rodadas. Mas eu acredito que. E também acabou um pouco aquele estigma do mata-mata para o São Paulino, né? Então, o São Paulo ia para o mata-mata, o time amarelão, que não sabe jogar mata-mata, enfim. E, assim, historicamente, o São Paulo também dá sorte com o Palmeiras em mata-mata, né? Então, se você vê, assim, tem esse negócio. Foi 2 Libertadores, né? Foram 2 Libertadores, em contrapartida, a gente contra o Corinthians foram 2 Libertadores. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito é um triângulo amoroso. Corinthians, Palmeiras e São Paulo é um triângulo amoroso. O São Paulo não vence o Corinthians não vence o Palmeiras e o Palmeiras não vence o São Paulo. Fica nessa. Tá bom. Legal. Só um adendo, você falou do triângulo, a gente às vezes acaba até esquecendo do Santos, que o Santos ainda é da capital. Eu lembro do meu filho esses dias conversando, eu estava disputando a Copa Interior de São Paulo. O meu filho falou, mas pai, por que o Santos não está disputando? Eu falei, não, mas o Santos ainda o Santos é grande e ainda é teoricamente da capital, né? Vai ter sacanagem. Mas, meus amigos, então vamos lá, vamos para o Palmeiras aí que deixou, que valorizou muito o título de São Paulo, né? Foi muito legal. Então, realmente, como vocês falaram, o time não foi bem nos 2 jogos, né? Então, aí o Christian, que é especialista, aí vai poder alinhar e falar onde o Palmeiras foi mal. O Léo também tem as anotações dele. Como eu coloquei aqui, a torcida questiona os 3 zagueiros, né? O Davidson tá de volta, mas pelo amor de Deus, hein? O Davidson não tem condições. A Abel, uma coisa que não ficou legal ontem foi que o Abel não reconheceu, assim, não deu os créditos merecidos que a vitória do São Paulo, né? Ele achou que o São Paulo não... Tudo bem, o jogo foi muito igual, mas o São Paulo, diferente do Palmeiras, fez 2 gols. Então, aí tá a grande diferença, e ganhou. Então, o Palmeiras pega o Universitário para a Libertadores em casa. Aí sim, jogão contra o Flamengo, né, no domingo aí, pelo Brasileirão, e na quinta o CRB fora. Então, Christian, depois o Léo, queria que você falasse do Verdão. O Palmeiras, cara, assim, o que eu senti do Palmeiras nesses jogos aí, né? Muito cansaço, inclusive no segundo jogo, porque tava muito, muito igual os 2 times, né? Aí o São Paulo achou o gol com o Luan, né? Que esbarrou no Felipe Melo, e pegou o Everton de contrapé, e depois disso o Palmeiras não teve força, cara, não teve força para chegar e fazer o gol, você entendeu? Teve um outro chute ali de fora, tal, mas não teve força. Eu senti muito cansaço na equipe. Não o São Paulo, ele é merecedor, jogou mais, fez 2 gols, tem que exaltar o título do São Paulo, sim, claro, mas eu não senti força. Se o Palmeiras tivesse força, com certeza teria chegado pelo menos ao empate com o São Paulo. Isso daí é o quê? É o que o Abel fala, é o calendário. Palmeiras é o 3º time no mundo. Se eu não me engano, acho que passou até o Bahia, só estava atrás do City, com mais partidas, né? E o Abel, cara, é fato, precisa de mais jogadores. Por quê? Quando você tem uma temporada campeã, os jogadores ganham, tal. Como é que você vai fazer para motivar esses jogadores na próxima temporada? Os caras falaram, ganhamos tudo, entendeu? Aí que você tem que trazer sangue novo, cara. Você tem que trazer jogadores novos para poder motivar o pessoal, entendeu? Porque os caras que vão chegar lá vão falar assim, peraí, vocês ganharam, mas nós não. Então eu quero ganhar também. Então, e fora isso, a maratona de jogos, né, cara? Que é praticamente... Sei lá, cara, eu não falo desumano porque os caras ganham muito bem, né, para isso, mas é bem puxado, né? Então, assim, eu senti que o Palmeiras não teve força, tá? Inclusive, aí o São Paulo fez o segundo, aí matou, aí já era, não teve nem o que fazer, o que pensar, né? Eu senti falta de força da equipe do Palmeiras. Referente ao Daverson, né?
Cara, o Daverson é aquilo, ele tá no bid, né? Mas eu acho que o Abel não vai utilizá-lo, tá? O Abel, pelo que eu tô vendo, ele tá de olho no Borja, né? Que também tá para encerrar o contrato de empréstimo com Barranquilla, né? Barranquilla, né? Barranquilla. E se o Borja, ele tá fazendo muito gol na Libertadores, cara. Então o Abel tá de olho nele. Assim, ele pode jogar Libertadores? Ele pode jogar Libertadores pelo Palmeiras? Ele tá inscrito pelo Júlio Barranquilla? Não sei. O Júlio Barranquilla tá no grupo do Fluminense. Então ele não pode, né? Não pode. Realmente, aí ele tá fora, né? Mas assim, o Abel, pelo que eu vi aqui, tudo, o Abel tá de olho nele para trazer o Borja. E o Dudu, né? Tem o nosso Baixola aí que tá voltando, né? Mas só em agosto, né? Devido à janela. Mas assim, o Dudu na equipe já muda da água pro vinho, cara. Porque não é falando bem do meu time, não, tal, mas o Dudu é um cara diferenciado. O Palmeiras precisa de um jogador diferenciado. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo, o que o São Paulo fez? São Paulo marcou o Veiga. O Veiga não pisou na bola, velho. Que é a criação do Palmeiras. Você entendeu? Contrapartida no primeiro jogo, o Palmeiras também marcou bem o Benítez, né? Marcou bem o Benítez, depois ele se machucou, né? Mas assim, o São Paulo pegou o Veiga, que é criação. Aí o que acontecia? O Luan, zagueiro, dava chutão, né? Para poder armar o ataque pro Rony. Aí batia no Felipe Melo, lançamento, entendeu? Para poder mandar pro Luiz Adriano escorar. Então, cara, o Palmeiras não teve essa criação, precisa de mais jogadores. Esse é o meu ponto de vista, mas não tirando o mérito do São Paulo, que parabéns pelo título aí, porque São Paulo fez 2 gols e ganhou, cara. Legal. Léo, o que você acha? Realmente, Cristiano, São Paulo ele foi merecedor do Campeonato Paulista 2021. Campeonato Paulista Sicredi. Cara, você começou falando o que eu sempre falo aqui nesse programa. Eu acho o time, na minha opinião, Léo Assis, o time do Palmeiras, um time de muita imposição física, né? De muita garra, de muita luta e pouco entrosamento, cara. Eu não vejo o time do Palmeiras entrosado, eu não vejo o time do Palmeiras arranjado, envolvente. Até agora eu não consegui ver nesse esquema que joga o Abel Ferreira algum tipo de coisa ali, de um lapso que me envolvesse, que me chamasse atenção, né? Então, a primeira vez que você vê o time do Palmeiras jogar abaixo fisicamente, ele não consegue desenvolver o futebol, né? Se você pegar aí os jogos que o Palmeiras ganhou, que foi importante, foi tudo gol de correria, cara. Gol de correria do Rony, gol de correria do Luiz Adriano, gol de habilidade e competência do Veiga, que é muito bom jogador, que você apontou muito bem. Marcaram muito bem o Veiga, o Palmeiras ficou sem criação nenhuma, e é isso que eu falo, tem que ter um plano B, um treinador, né? Se você vai entrar numa final onde o seu cérebro vai ser marcado, você tem que ter o plano B. Eu acho que ele já errou, na minha opinião, deixando... Não que isso fosse mudar o jogo, nem nada disso, mas eu entraria com o Patrick de Paulo em vez do Danilo. Eu pensei a mesma coisa quando saiu a escalação, cara, a mesma coisa. Pô, cara, ele liberou demais o time, cara. O meio-campo do Palmeiras ficou um pouco exposto. O Danilo é um cara que se lança um pouco mais ao ataque, né? E ele não tem ali a imposição que tem o Patrick de Paula. Mas eu queria falar, se vocês me derem um tempo, sobre o técnico Abel Ferreira, quero ser específico. Aquela entrevista que ele deu infeliz, que o Silvio Rocha abriu o programa já falando sobre ela, pô, que é isso, gente? Que jogo que ele estava assistindo? Ele estava assistindo o PAOK e Atenas, eu acho. Ele não estava assistindo o jogo lá final. Não é possível. O cara vai falar que o adversário não foi melhor em nada, não criou mais oportunidades. Como é que é? Não teve mais transição que nós. Ele não estava assistindo o mesmo jogo que eu assisti, cara. Por mais que o jogo tenha sido equilibrado, que nem eu disse, o São Paulo teve a oportunidade de aumentar o placar logo que fez o gol, com o Luciano, né? O Luciano perdeu um gol na cara do gol. E o Palmeiras não sujou o uniforme do Volpi. Se vocês lembrarem de uma grande defesa do Volpi, me lembrem, que eu não lembro, sinceramente. Eu acho que o Palmeiras foi muito incapaz de poder criar alguma jogada dentro de uma final e outra. Gente, é uma final de campeonato, cara. Pode ser da Florida Cup, é uma final de campeonato entre Palmeiras, é um choque rei. Como é que o Palmeiras entra com esse... Eu queria fazer até essa pergunta pro Christian.
Como é que o Palmeiras entra com essa... Eu não posso falar vontade, cara, mas essa disposição, né? É uma disposição. Por mais que exista um cansaço físico, se existisse um cansaço físico tão grande dentro de campo, os jogadores iam ter cãibra, iam sair contundidos. Ninguém saiu contundido no Palmeiras. Não teve uma cãibra, cara. Eu achei muito estranho a forma com que o Palmeiras jogou essa final. Tanto no primeiro quanto no segundo jogo. O Palmeiras não conseguiu fazer um gol no São Paulo em 2 jogos. Né? Não conseguiu fazer um gol no São Paulo em 2 jogos. Ou seja, foi totalmente incompetente. Eu assisti o Bola da Vez da ESPN com esse português aí. Foi em janeiro, eu acho, um comecinho de fevereiro. Cara, muito bom, né? Eu me apaixonei pelo português, velho. Eu até falei no primeiro programa do Tabelinha, né, Silvio? Um cara ponderado, um cara sensato, maduro, estudioso, circunspecto. Analisava todas as circunstâncias do jogo, um cara que eu falei, ele é muito inteligente. Só que o que ele tá passando pra gente é que ele é um cara afobado, é um cara irado, né? Ele é muito nervoso, ele é revolto. Isso tá passando o nervosismo do time do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras jogou muito travado pelo nervosismo que o seu técnico passa, o seu treinador passa para eles dentro de campo, cara. E eu queria perguntar para você, Christian, qual foi o fator principal que o Palmeiras não conseguiu jogar essa final? Foi desgaste físico? Acomodou, que nem você falou? Ou foi o São Paulo que estava com mais vontade e realmente se sobressaiu em cima do Palmeiras? O que você acha? Qual que é o fator principal, cara? Cara, eu acredito que não há nenhum problema interno no Palmeiras, tá? Assim, problema entre os jogadores e o técnico, né? Eu acredito mesmo que essa final foi devido à maratona de jogos, né? E lógico, também tem que dar o mérito à defesa do São Paulo, que é uma defesa com excelentes jogadores. O Miranda chegou, mas parece que ele nem saiu, tá? Ele chegou ao São Paulo, mas parece que ele nem saiu. Parece que é o Miranda de antigamente. Aí você tem o Arboleda lá, né? E o Léo, outro zagueiro, né? Léo, né? O Miranda, ele sustenta a zaga ali, né? Então o Arboleda como o Léo, os caras jogam solto. E o Arboleda é um ótimo zagueiro, o Léo é um outro ótimo zagueiro também, né? É basicamente como o Gomes joga no Palmeiras ali nos 3 zagueiros. Eu acredito, no meu ponto de vista, que foi a parte física mesmo, a maratona de jogos, né? E também a defesa do São Paulo foi brilhante. Verdade, legal. Eu queria também, só para terminar o assunto Abel Ferreira, ele tá caindo numa besteira, numa furada, dos mesmos erros dos técnicos daqui do Brasil, esses técnicos comuns, né? Pode-se dizer assim. Esses técnicos mais modestos, meãos do meio, né? Que nem o Fernando Diniz, quando perdia os jogos lá pro Binacional, para não sei quem. O time jogou bem nos 15 minutos finais. O Fernando Diniz, quando perdeu o Mancini, quando perdeu de 4 do Peñarol. O Corinthians jogou bem nos 20 minutos finais. Que o adversário não foi superior a gente, sendo que todo mundo tá vendo que foi superior. Eu apertei o aparelho hoje, tá horrível para falar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele tem que ser mais maduro para começar a assumir os erros da sua equipe. Ele tem que ser maduro, falar, não, o adversário era o São Paulo, era um grande adversário, perdemos por um time que é tricampeão do mundo, que estava buscando muito título, e eles foram superior a nós. Na minha opinião, é isso que ele deveria ter falado. Ia sair muito mais bonito para ele, vamos buscar como é que joga contra eles, o Crespo é um grande treinador, esse tipo de coisa, né? Não ficar falando que não foi melhor, que meu time é bom, que é isso, que é aquilo. Ele tá entrando na mesma onda desses técnicos medianos que tem aqui no Brasil. Eu sinceramente, como o Christian falou, tem o fator desgaste físico, mas isso, o São Paulo também estava desgastado, né? O Palmeiras tem um elenco, a diferença do São Paulo e o Palmeiras, que o Palmeiras tem um elenco fantástico, né? Você olha pro banco, você vê o William Bigode, você vê Gabriel Menino, você vê Gustavo Scarpa, você vê tudo bem, muitos não gostam, mas vê um Lucas Lima, você tem aquele lateral esquerdo também, o
Vinha. O Vinha estava no banco, então você tem peças de reposição, né? Ô, Silvio, não te interrompendo, eu discordo do Christian quando ele acha que é a parte física, porque desses muitos jogos que o Palmeiras fez, ele fez 6 jogos, foi só com o time C, no Campeonato Paulista. Ou seja, com o time principal ele jogou até menos que o São Paulo, se você quiser saber. Jogou menos que o São Paulo, com o time principal. São Paulo acabou não poupando em jogos que poderia ter poupado muito mais jogadores, acabou jogando com o time titular. Eu acho que essa conversa de cansaço não vai firmar. Não assim, cola. Na minha opinião, porque assim, você tem que contar que o Palmeiras tá jogando desde janeiro, né? Então, assim, a temporada emendou na outra, assim, entendeu? E esse time titular aí, ele jogou a Libertadores esse ano de 2000, que foi campeão, jogou a Copa do Brasil, né? Aí já entrou também agora na Libertadores. Aí o Abel inverteu um time B ali, um time misto, né? No Paulista, né? Mas assim, o Palmeiras teve 15 dias, deu 15 dias para os jogadores, mas eu acho que assim, só por dar mesmo, porque na minha opinião não é o suficiente, né? Então, assim, se tiver salto alto, o Abel tem que corrigir, tá? Isso daí não pode acontecer no Palmeiras. Foi aquilo que eu falei. Precisa de sangue novo também, né? Para poder motivar os que estão lá. Não adianta você pegar um time campeão e não trazer ninguém na outra temporada. Real Madrid não faz isso, Barcelona não faz isso, City não faz isso, né? Assim, tem a parte física, porque essa pesquisa que saiu do City, do Bahia e do Palmeiras aí que eu vi, é do ano inteiro, de janeiro para cá, entendeu? Então você emenda uma temporada na outra, né? Então, assim, a gente não tá falando exclusivamente só do Campeonato Paulista. E outra, essa é a minha opinião, fora também há um mérito da zaga do São Paulo, que para mim ainda foi superior à zaga do Palmeiras, né, cara? Melhor postada, eu não falo assim referente aos gols, não, eu falo melhor postado, os jogadores com mais confiança ali na zaga. Concentração, né? Concentração, isso. O Miranda, ele passava uma tranquilidade, cara, que eu falei, meu Deus do céu, esse cara aí não tá na seleção, por quê, velho? Não tô entendendo. Verdade. Não é brincadeira não, cara. Eu vi o jogo, velho, o cara parece que ele não saiu do São Paulo, parece que o cara tá lá há anos. Fantástico, né? Mas eu só para completar, acho que o Abel precisa ter mais controle emocional. Teve naquele lance lá do Lisieiro, eu pensei que ele fosse brigar com o Lisieiro ali na beira do campo, né? Acho que ele estava esperando um empurrão, assim, sei lá, alguma coisa aí para fazer toda a cena, né? Mas é isso, meus amigos.